Daniel, capítulo de número 10, versículos de número 11 ao 13, diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Palavra do Senhor Deus. Uma passagem conhecida que nos mostra Daniel, homem de Deus, ele precisava de uma resposta de Deus e ele buscou em oração. Diz a palavra que Daniel, por 21 dias, ele fez um jejum. Porém, não foi um jejum completo. Ele se absteve de algumas coisas. Ele se absteve de coisas saborosas, vamos se dizer assim. Ele fez um jejum parcial por 21 dias. E o interessante é que, quando completou os 21 dias de oração e jejum, clamando a Deus, suplicando, a resposta veio. Mas o que é interessante é que Daniel ouviu a seguinte frase: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, que você clamou, que você buscou, Deus te ouviu. E a resposta foi enviada no primeiro dia, Daniel. Porém, o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, os demônios, estavam amarrando para que não chegasse. Então houve uma batalha. Levou 21 dias essa batalha espiritual. 21 dias. Agora, eu chamo a sua atenção para o seguinte: Daniel, homem de Deus, escolhido a dedo, profeta de Deus, um homem amado, querido e desejado por Deus. Esse era Daniel. Se esse homem teve que orar 21 dias seguidos para receber uma resposta, a qual já tinha vindo no primeiro dia, olha o que teve que acontecer no mundo espiritual. Você imagina eu e você. Você imagina eu e você. Nós nos comparando com Daniel. Porque nós não chegamos nem aos pés de Daniel. Nós não podemos dizer que nós chegamos aos pés de Daniel. Nós não chegamos. Daniel era um grande profeta de Deus. Um homem escolhido a dedo, um homem santo. E mesmo sendo um homem desses, foram 21 dias de oração seguidos para que a resposta viesse até ele. Agora eu lhe pergunto, no primeiro dia que Daniel orou, Deus ouviu e mandou a resposta, mas o mal amarrou. Você imagina se no 20º dia
Daniel tivesse desistido. Imagina só, se ele tivesse dito assim, olha, já faz 20 dias que eu estou aqui em jejum e oração, clamando, suplicando e nada. Você quer saber de uma coisa? Tchau, fui. Já deu o que tinha que dar. Porque se até agora a resposta não veio, não vem mais. Já pensou se Daniel tivesse tido essa atitude? Se ele tivesse tido essa atitude, ele ficaria sem a resposta. Ficaria sem a resposta. Então você vai dizer, poxa, mas isso é Antigo Testamento, porque muitas pessoas, nos dias de hoje, quando elas olham para o Antigo Testamento, elas dizem, mas isso é Antigo Testamento, agora nós estamos na época da graça, agora é diferente. Engano seu. Engano seu. Para começo de conversa, Jesus disse claramente, olha, não cuideis que eu vim destruir a lei. Porque enquanto a terra e o céu existir, nenhum jota, nenhum tio da lei passará. Eu não vim destruir nada da lei. Então não se engane. Jesus não destruiu nada. Ele veio trazer-nos o conhecimento correto da lei, dos mandamentos. Ele nos deu a real compreensão e entendimento. Porque muitas pessoas interpretavam de uma forma errada. E essa questão da insistência na oração e da batalha é algo que está até os dias de hoje acontecendo. Você pode ver que o próprio Jesus, ele ensina a pessoa a insistir em oração. Ele ensina. Olha o que diz a palavra de Deus, Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Olha o que diz. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, a parábola que Jesus vai contar é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, orar, insistir em oração, bater, insistir e não esmorecer, não desanimar. Você quer, para você ter uma noção, Jacó, quando estava lutando com o anjo, aquilo é um exemplo de insistência. Olha o exemplo de Jacó. Ele agarrado no anjo, querendo que o anjo o abençoasse, ele ia se encontrar com o seu irmão Esaú. Esaú vinha com 400 homens armados para destruir Jacó. Se você estudar a história, você vai ver o contexto. Esaú estava vindo com 400 homens armados para destruir Jacó. Ele ia acabar com Jacó. E Jacó, sabendo disso, ele clama ao anjo. E o anjo dá ordem, me solta que eu tenho que subir, pois o dia já está amanhecendo. E Jacó insiste em oração. Se não me abençoar, eu não te solto. Se não me abençoar, eu não te solto. Em outras palavras, eu já vou ser morto de qualquer forma. Então é melhor ser morto lutando com Deus, pleiteando com Deus, do que ser morto pela espada de meu irmão Esaú. Pegue o contexto da história e você vai entender o porquê que Jacó arriscou a sua vida lutando com Deus. Ele seria morto. Ele seria morto. Então, quando ele é abençoado pelo anjo, se você vê o contexto da história, o coração de Esaú mudou. Mudou. Ele veio ao encontro de Jacó e já não tinha mais aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor de Jacó. Porque quando ele vem com os 400 homens armados, ele vinha para destruir, para dizimar
o povo de Jacó. Então, essa luta, Jacó para com Deus, é um grande exemplo de insistência. Ele foi para tudo ou nada. Então, olha o que diz Jesus. Lucas capítulo 18, versículo de número 8, de número 1 a 8 diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, esta parábola que Jesus contou, ele contou no seguinte sentido: olha, havia numa certa cidade um juiz, que era um juiz iníquo, ele não respeitava Deus, não respeitava homem algum, e havia naquela mesma cidade uma pobre viúva, e aquela viúva tinha uma causa. Então ela chegava diante daquele juiz e dizia: olha, julga a minha causa. E o juiz não dava ouvido. E ela voltava e dizia: julga a minha causa. E o juiz não dava ouvido. E ela voltava: julga a minha causa. E o juiz não dava ouvido. Porém, de tanto ela insistir com o juiz disse o seguinte: olha, eu não temo a Deus, eu não temo a homem algum, mas essa mulher, eu vou ter que julgar a causa dela, porque ela está me atormentando, ela está me tirando a paciência, ela não vai me deixar em paz. Eu vou julgar a causa dessa mulher, não é porque eu gosto dela, não é porque eu temo a Deus, não é porque eu respeito o homem, não é... Eu vou julgar a causa desta mulher porque eu não aguento mais ouvir a voz dela, eu não aguento mais ela me atormentando. Eu vou julgar e ela vai me dar paciência. Eu vou ter paz, eu vou ter paz, em outras palavras. Então, olha o que ele fez. Ele julgou a causa daquela viúva. Isto é uma parábola. Jesus contou essa parábola. Então Jesus disse: então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, olha o que Jesus diz. Jesus disse: olha, preste atenção. Se mesmo um juiz iníquo, que não é correto, de tanto a pessoa pedir, clamar, insistir, ele vai ceder. Ele vai acabar julgando a causa. Agora, se uma pessoa que não é correta, preste atenção, ela faz isso, quanto mais o meu Pai, que é o justo juiz, que é correto. Muito mais depressa ele vai fazer justiça, muito mais depressa ele vai responder. Mas olha o que Jesus disse: insista na oração, insista naquilo que está pleiteando, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em seu caminho. Você vê ligações do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então essa história que o Antigo Testamento não vale mais, cuidado, meu amigo e minha amiga. O mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, não mudou, não muda, ele é imutável. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em seu caminho. Olha o Antigo Testamento ligado com o Novo, é o mesmo Deus. Mesmo Deus que falou através dos profetas, falou através dos apóstolos e falou através do seu Filho. Então, olha o que diz o nosso Senhor Jesus: insista em oração com Deus. Insista. Olha o que o grande Deus diz: trazei diante de mim a vossa demanda.
traga a vossa demanda diante de mim. Então diz a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo de número 11, versículos de número 5 ao 10, diz: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Então, olha o que Jesus diz. Jesus disse: olha, imagina, existe uma pessoa, ela está lá na casa dela, e um outro amigo chega lá à meia-noite, tarde da noite já, um horário que a maioria já está dormindo, e aquela pessoa não tem um alimento ali para colocar para ele comer. Ela vai na casa do outro amigo e bate na porta lá e chama o amigo até acorda, mas não levanta da cama, e diz: olha, chegou um amigo meu de viagem, está lá na minha casa, e eu não tenho o que pôr para comer para ele. Me empresta aí 3 pães seu, que depois eu lhe pago, eu vou pôr o que comer para ele lá. Então aquele outro amigo diz: olha, a porta está fechada, meus filhos estão dormindo, eu também já estou deitado aqui, você me acordou, olha, vai embora, não me importune não. E ele continua batendo na porta, ele continua clamando, ele continua falando: não, mas eu preciso que você me empreste esses 3 pães, eu preciso porque o outro lá está esperando, eu preciso, e bate na porta e faz barulho e insiste. Olha o que Jesus diz: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus diz: olha, ele pode até não levantar porque ele gosta de você, porque ele é seu amigo, mas de tanto você insistir, bater, importunar, ele vai levantar e falar assim: o que você quer? Eu vou te dar tudo o que você quer para você ir embora daqui, porque eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero paz. Entendeu o que Jesus disse? Jesus está dizendo, orientando, que a oração tem que ter uma insistência na oração. É isso aí que Jesus está dizendo. Não é a pessoa orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e parar. É insistir naquilo, é pleitear por aquilo que ele está dizendo. Então ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Olha o que Jesus diz. Mas repare que as parábolas que Jesus conta são parábolas onde a pessoa pede e ela não obtém resposta. E ela insiste pedindo e ela não obtém resposta. E ela insiste pedindo e ela obtém o não. E ela insiste até ela conseguir o sim. Preste atenção como são as parábolas que Jesus monta. Então isso é para que nós venhamos a compreender, a entender que não mudou nada. Nós vemos no Antigo Testamento que era assim, e nós vemos no Novo Testamento que também é assim. Olha o que diz a palavra no livro de Daniel, no capítulo de número 10, diz, Daniel, capítulo de número 10, versículo 11 ao 13, diz: ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Daniel, no primeiro dia, suas palavras foram ouvidas, sua oração foi ouvida e foi respondida por Deus, eu vim, no primeiro dia. Mas Daniel disse que foi no 21º. Por quê? Foram 21 dias de batalha espiritual para que Daniel recebesse a resposta. Olha o que diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha o que teve que acontecer para que Daniel fosse respondido. Olha a batalha que houve. Até Miguel teve que se envolver na batalha. O mesmo Miguel que um dia expulsou Lúcifer e comandou a expulsão de 1/3 dos anjos do céu. Olha o que teve que acontecer para obter uma resposta de Deus. Olha o que teve que acontecer. Então, para que você compreenda e você entenda, o Antigo Testamento nos mostra a batalha espiritual que há. O Novo Testamento nos mostra a batalha espiritual que há. E o próprio Jesus Cristo, Deus em forma de Filho nesta terra, contou parábolas, nos orientou e nos ensinou, deixou registrado o seguinte: olha, a oração é a seguinte, você vai clamar, você vai orar, você vai insistir, você não vai desanimar, você vai bater naquela tecla, você vai bater, você vai bater, você vai insistir até o Criador te responder. É isso que Jesus ensina. Ele ensina a insistir e não desistir. O diabo vai fazer de tudo para a pessoa desistir do que ela está pleiteando, hein? Ele vai fazer de tudo. Ele vai colocar o desânimo, ele vai levantar pessoas, vai falar na boca de pessoas para desistir, para desanimar, para dizer que não dá, para dizer que não adianta, para dizer, para abandonar, assim como falou na boca da esposa de Jó, para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Mas o que o Espírito de Deus fala? O que o Espírito de Deus falava através dos profetas, através dos apóstolos e através de Jesus? Ele manda insistir. Ele manda pleitear. Agora, nós vamos dar ouvido para o diabo, que diz para desistir, que diz que não tem mais jeito, ou nós vamos dar ouvido para o Espírito de Deus, que diz para insistir, para pleitear, que tem que pleitear mesmo. Para quem que nós vamos dar ouvido? Então é questão de escolha. Nós temos a chance de escolher. Ou nós vamos dar ouvido para o diabo, para desanimar, para desistir, para não insistir mais, ou nós vamos dar ouvido para o Espírito de Deus, que ele manda insistir na oração e pleitear mesmo. É pleitear mesmo. É clamar mesmo, é suplicar mesmo, é bater de frente mesmo e não aceitar. Não aceitar. Não aceitar tudo que é contrário às Sagradas Escrituras. Não aceitar. Então, esta é a palavra do Senhor Deus. Esta é a reflexão para que nós venhamos a compreender a importância da insistência da oração. Porque a palavra do Senhor Deus ensina que nós temos que insistir em oração.